Muito bem, entrando mais uma vez no ar com o programa Luz e Vida, aqui pela nossa 103,3. Nós queremos hoje falar rapidinho de um assunto que é um assunto muito importante, ou uma palavra importante para você despertar nesses últimos dias. E você sabe, você que está ouvindo aí também pelo Facebook, ouvindo aí pelo YouTube, a nossa programação, assim que termina aqui o programa, o nosso estudo já está, ou a nossa mensagem já está aí no YouTube e também no Facebook para você quiser ouvir novamente. Ou então você já está no site no www.topminas103.com.br e também no nosso aplicativo você já está ouvindo aí pela internet, mas se você quiser ouvir novamente é só você acessar aí o nosso canal no YouTube, Laurindo Goldinho, você encontra lá todas as mensagens anunciadas aqui no programa Luz e Vida. E hoje, desperta tu que dormes. Às vezes nós ensaiamos alguma coisa para dizer, mas na verdade todas as palavras são guiadas por Deus. E quando nós falamos alguma coisa guiada por Deus é porque alguém já pediu, alguém já precisou desta palavra e nos pede para estar dizendo ou fortalecendo a sua vida espiritual. Isaías no capítulo 51, versículo 17, se você quiser anotar aí, para você ler depois, que diz: agora pois desperta, levanta tu, ó Jerusalém, que da generosa mão de Iavé, que é Deus, bebesse o cálice do seu rigoroso juízo. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. As pregações sobre o despertamento espiritual para a nação do povo de Deus. As pessoas querem ir à igreja onde tenha um bom tempo, com ar-condicionado, poltronas confortáveis, mas a palavra diz: desperta, desperta, ó tu que dormes. A palavra de Deus nos alerta que é tempo de despertar, é tempo de avivar. É hora da igreja, a noiva de Cristo, acordar e voltar para o noivo com choro. O despertamento espiritual da igreja é uma promessa de Deus. O maior obstáculo ao espiritual da igreja é o despertamento, é o nosso pecado. O apóstolo Paulo exorta veementemente a igreja, dizendo que a igreja cristã a viver urgentemente um verdadeiro despertamento, a viver despertamento espiritual. Por quê? Porque as igrejas, como eu disse, em todos os estudos, em todas as pregações, que as igrejas do momento, elas estão pensando somente no valor comercial. As igrejas já não estão mais vivendo o tempo da graça, está vivendo o tempo da grana. E esse despertamento que nós estamos falando hoje, as igrejas estão dormindo, os pregadores não querem mais pregar doutrina, não querem mais ensinar a palavra de Deus, só quer cantoria, cantoria e mais cantoria, danças e mais danças. É chamado agora coreografia, né? Que entrou pela porta da frente da igreja e os pastores colocaram no púlpito. Mas isso, o apóstolo Paulo nos desperta para uma igreja clara, uma igreja viva, uma igreja de poder. Às vezes a gente toma pedrada, que as pessoas dizem: você é muito radical porque você é assembleiano. Não sou radical porque sou assembleiano, não. Eu sou daquele que faz e pede para fazer aquilo que a Bíblia determina. Porque a Bíblia diz que todas essas palavras são santas. E o que passar disso é anátema, ou seja, mentirosa. Tudo que você, pregador, pregar que não estiver na Bíblia, chama-se anátema, é mentirosa. Então, o despertamento espiritual que a Bíblia nos fala é para que nós levantemos o nosso rosto para Deus e despertar do sono em que as pessoas vivem. Porque as pessoas não valorizam mais. Se você olhar, ouvir a palavra que nós demos aqui ontem, se você despertar do sono espiritual, você vai ver que o que eu disse ontem se compara com o dia hoje. Dissemos ontem no estudo sobre Deus não deixa escarnecer, sobre o problema da mensagem oculta a demônio que foi fixada na mente das pessoas no carnaval de 2020. Então você pode ir lá, aí no YouTube, e abrir essa mensagem de ontem, para você ouvir, e depois você vai ouvir essa, no despertamento do sono espiritual. Por que as outras igrejas, que se diz as primeiras igrejas,
Ou muitas pessoas dizem que é a primeira igreja do Brasil ou do mundo. Por que ela não foi contra a apresentação daquele carnaval em 2020? Daquela escola de samba que colocou uma figura de Jesus em plena avenida sendo arrastado e açoitado pelo demônio. Poderia ter entrado, mas é o sono espiritual que não deixou. Que todos os líderes cristãos poderiam ter levantado contra esta escola de samba e não ter deixado acontecer esse escárnio que aconteceu na avenida no Rio de Janeiro. Mas deixou acontecer. Porque os líderes cristãos, tanto católicos como evangélicos, muitos deles estão dormindo espiritual, muitos deles estão tomando para si o castigo de Deus, o juízo de Deus, pelo sono da incompetência de pregar a palavra de Deus. Quando Isaías diz: agora pois desperta, levanta tu, ó Jerusalém, que da generosa mão de Iahvé bebeste o cálice do rigoroso juízo. Isaías foi enfático em dizer que aquela cidade de Jerusalém estava adormecida, os líderes estavam adormecidos naquela época. Ele diz: levanta-te, ó tu que dormes. E no pleno século 21, estamos dizendo esta palavra novamente aos líderes: acorda desse sono que não deixa os seus olhos espirituais verem tanta coisa errada sendo feita, dizendo que é da palavra de Deus. Por isso, tem tantas pessoas desanimadas, não querem mais ir na igreja. Existe um desânimo espiritual tão grande, porque se Davi encontrou ajuda, também nós, no século 20, podemos encontrar. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim. A Bíblia nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você atravessar águas profundas na vida espiritual, em busca da vontade de Deus, lembre-se de que as estrelas só brilham na noite, só brilham nas noites escuras. Para quê? Para mostrar a sua beleza. Você só vê a lua brilhar à noite para mostrar a sua beleza. E por isso que eu estou dizendo que o cristão, ele tem que ser luz nas trevas. Ele tem que brilhar nas trevas. Ele tem que dar o exemplo. O cristão tem que dar o seu exemplo. Às vezes nós erramos porque nós somos falhos. O inimigo coloca à nossa frente bandejas maravilhosas, coisas maravilhosas que talvez você diz assim: eu não vou resistir, eu vou pecar porque essa bandeja é muito bonita. E as coisas que estão nessa bandeja são gostosas, são maravilhosas. Mas aí que mora o perigo. Mas saiba como atravessar e vencer essas barreiras, essas águas profundas. Por isso, em busca da vontade de Deus, lembra-se de que as estrelas só brilham na noite. Nós temos que vencer esse desânimo espiritual e pregar a palavra genuína, a palavra verdadeira. Não podemos deixar que as palavras do mundo possam engolir as palavras verdadeiras que estão no livro sagrado, na Bíblia Santa. Porque todas as pessoas conhecem a Bíblia. E quando você diz: você conhece a Bíblia? Eu conheço. Olha, mas o inimigo também conhece a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia. Se ele não conhecesse, ele não tinha feito aquelas ofertas para Jesus, dizendo para ele: se tu é mesmo o Filho de Deus, atira-se daqui de cima. Porque não diz a palavra que os anjos darão ordem ao teu respeito e te segurarão com as tuas asas? Porque ele conhecia, ele conhece a palavra de Deus. Também disse para Jesus: todo este reino será seu, se dobrarem e encurvarem diante de mim. E Jesus então respondeu para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conhece a Bíblia. O inimigo, quando apronta alguma coisa, ele já sabe o seu ponto fraco. E já sabe o seu ponto fraco. Então ele coloca aquilo na sua frente porque sabe que você vai cair. Este é o desânimo espiritual. Por causa de grandes pregadores que estão deixando de pregar a palavra genuína para brincar com as coisas de Deus, é que está acontecendo tanta coisa ruim neste país e também neste mundo. Por isso nós dizemos: desperta, ó pregador, desperta tu que dormes, e pregue a palavra genuína, pregue a palavra verdadeira. Porque o bom pregador não é só aquele que prega rosas, não. O bom pregador é aquele que prega rosas e os espinhos. Que pregadores de rosas prega macio, suave, não é? Todo mundo aceita. Às vezes a pessoa diz: eu gosto de ouvir aquele pregador pregar porque ele prega tão suave,
É tão manso para pregar. Olha, mansidão demais também é pecado, tá? Às vezes você tem que pregar rosas, mas tem que pregar os espinhos, porque tem pessoa que não fica satisfeita só com a rosa, mas tem que dar para ele os espinhos, para ele estrepar as mãos e ver que a rosa está bonita daquele jeito, que ela tem uma proteção, que são os espinhos. Às vezes temos que passar por problema na nossa vida para dar valor àquilo que Deus nos deu. Às vezes você tem que estrepar mesmo o seu dedo no espinho da rosa, para quando você colher aquela rosa e ofertar a alguém, você fala, essa aqui foi com muito sacrifício, porque machucou todos os meus dedos. Que nada vem fácil para você, tem que ter um pouquinho de esforço. Então, para que você pregue a palavra de Deus, realmente a genuína palavra de Deus, você tem que estar despertado, você tem que estar animado, você tem que estar animado a acordar de madrugada para orar, você tem que estar animado a jejuar, você tem que estar animado a fazer as visitas às pessoas necessitadas, a cooperar com a obra de Deus. Você acha que é fácil? Não é fácil não. Mas por isso, nós deixamos essa palavra aqui. Desperta, tu que dormes. Não deixe o inimigo fazer você dormir, ter o sono espiritual, não, porque o pregador que tem o sono espiritual, ele não é mais pregador, e sim animador de palco. Tem pessoa que é animador de palco, ele conta historinha para as pessoas rirem, conta histórias para as pessoas baterem palmas. Deus não quer esse tipo de pregador, Deus não quer esse tipo de líder. Deus quer um líder forte, corajoso, verdadeiro, sábio. Quando Timóteo disse lá sobre os ministros, ele diz, homens que manejam bem a palavra e que tem a palavra firme e verdadeira. Você, para ser pregador, você, para ser um ensinador da palavra de Deus, tem que estar acordado, tem que estar firme, tem que estar com alegria no seu coração de estar servindo um Deus verdadeiro. Um Deus que desperta do sono, um Deus que dá ânimo. Por isso, faça como Davi, ele encontrou ajuda. Nós também vamos encontrar, em pleno século XXI, vamos encontrar ajuda. E essa ajuda podemos encontrar somente em Deus, que tem um plano para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Por isso, desperta tu que dormes. Muito bem, chegamos ao final do programa Luz e Vida. E voltamos amanhã, neste mesmo horário. E você pode acessar aí o nosso canal no YouTube e compartilhar este pequeno assunto, mas um assunto que deu alegria em nossos corações.